Olha só, hoje eu gostaria de meditar rapidamente sobre a angústia da fé. Me diga uma coisa, você é uma pessoa de fé? Você tem fé? Ok, eu acredito que os que estão aqui dizem sim, eu sou uma pessoa de fé. E angústia? Você já está passando por alguma angústia agora? Tá, não está nenhuma angústia agora? Mas já passou, né? Nem que seja uma angustiazinha. Uma angustiazinha é uma angústia, né? Não importa o tamanho, ninguém quer uma angústia. Agora, pior é a angústia da fé. A pessoa que chama de fé aquilo que não passa de angústia. A pessoa que chama de fé aquilo que não passa de ansiedade. Chama de fé aquilo que na verdade é dúvida completa. Mas eu tenho tanta fé que eu peço todo santo dia e eu acredito que um dia ainda Ele vai me atender. Isso é mesmo fé? Está mais para ansiedade, está mais para dúvida, para medo, para angústia. Eu já devo ter contado o caso de um casal que me procurou angustiado, porque tinham muita fé que Deus lhes atenderia num pedido, e Deus não atendeu. E eles tinham pedido tanto, e pedido tanto, e pedido tanto, e Deus não atendeu. Era algo que para eles era muito importante. E eles diziam, todo dia voltando do trabalho, nós passávamos naquele lugar e orávamos a respeito daquela casa que nós pedíamos a Deus e que nós tínhamos completa fé de que ela seria nossa. Preparamos a documentação, entregamos tudo o que foi pedido e orando ao Senhor para que aquela casa fosse nossa. E nós estávamos convictos pela fé que aquela casa era nossa. Contudo, a nossa documentação não foi aprovada e a casa já foi vendida para outro. E eu perguntei, você acha mesmo que ir lá e orar todo dia era demonstração de fé? Não, era de ansiedade. Era muito mais dúvida do que fé, na verdade. Por acaso você já passou por uma situação parecida em relação a alguma outra coisa? Ou talvez você tenha alguma questão, alguma coisa que você tenha apresentado insistentemente diante de Deus, chamando a isso de fé e dizendo, eu creio que Deus ainda vai me atender e então eu vou continuar importunando a Ele até que Ele me atenda? É claro que nós podemos importunar a Deus o tanto quanto quisermos. Ele sabe que nós somos pó. Ele sabe quem somos nós. E se até um juiz injusto atende a uma viúva que o importuna quanto a uma causa, quanto mais Deus atenderá àqueles que clamam a Ele dia e noite. Mas parece que o resultado da fé não é pedido insistente, mas sim o silêncio. Quem crê, silencia. Quem crê, de fato, pede uma vez e cala-se. Pede uma vez e entrega. Pede uma vez e descansa.
Ora, Jesus disse isso. Quando você orar, entre no teu quarto, fecha a porta e fale com teu pai que te vê e te ouve em secreto. E quando você orar, não fique repetindo as mesmas coisas, os mesmos pedidos, porque o pai sabe o que é que vocês precisam. E isso coloca a oração quanto às nossas necessidades, quanto às nossas dúvidas, aos nossos temores, às nossas angústias, em outro patamar. Oração não é um instrumento para se conseguir alguma coisa de Deus quanto às coisas que precisamos. A oração não é um instrumento para convencer Deus. A oração não é um instrumento de barganha. A oração é comunhão com Deus. Oração é uma conversa com Deus. É relacionamento com Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto e peça uma vez e descansa para sempre. No mais, é relacionamento, é comunhão com o pai que te vê e te ouve em secreto. Tá ok. O resto é silêncio. Vamos pensar em Abraão. Vocês já devem ter ouvido falar da história de Abraão. Deus lhe fez uma promessa. E a promessa era: eu te darei um filho. Está aqui a promessa. Eu te darei um filho. Só que essa promessa se cumpriu aqui, 25 anos depois. Aí você já teria morrido de ansiedade. 25 anos, pelo amor de Deus. É tempo demais para esperar o pedido ser cumprido, atendido. Você pede aqui e tem que esperar 25. E você vai ficar martelando no ouvido de Deus e chamando a isso de fé? Melhor fazer como Abraão. Ele creu. E acabou, meu amigo. Tá bom, vai, mas Deus fez uma outra promessa para Abraão, mais ou menos assim, ó. Assim, Abraão, eu te darei toda essa terra aqui, ó. Tudo que você está vendo, Abraão, é teu. E Abraão, uhul. Aí Deus fala, daqui a 400 anos. Aí Abraão, que merda é essa? Desculpa. Que papo é esse? 400 anos, eu não sei quem é mais louco. Se é Deus de fazer uma promessa dessa para um homem aos 75 anos de idade e que só viveria mais 100. Ou se Abraão era o mais louco de acreditar nisso. Mas ele creu. Ele creu. Então você tem uma promessa aqui, e você tem o cumprimento dela aqui. Daqui até aqui, silêncio. E aí? Tu está a fim de esperar em silêncio? Pela fé? Ainda que sejam 400 anos? Ainda que aquilo que se pede ou que se precisa seja respondido não para você, mas para os seus tataranetos, você está pronto para viver pela fé, ainda que nenhum dos seus pedidos sejam atendidos aqui? Isso é fé. O resto é ansiedade. Ok, mas daqui até aqui, nesse período de silêncio, de fé, de confiança, a gente é ser humano. Cara, de verdade mesmo, não dá para eu ter uma duvidazinha no meio do percurso, não? Claro que dá, e terá. Eu e você somos seres humanos.
Abraão também teve. Chegou uma hora, mais assim, uns 10 anos depois da promessa feita, que Deus se encontra com Abraão e Abraão diz assim: ok, Senhor, mas o fato é que até agora o Senhor não me deu filho. E, na verdade, o meu herdeiro será o meu servo. Aí Deus fala para Abraão: não, Abraão, eu te darei um filho. E te darei toda essa terra. E, de repente, Abraão cai num sono profundo. E Deus renova a promessa para Abraão. Abraão pega os animais, coloca os animais que Deus havia pedido, 3 animais, cortou ao meio, colocou eles de frente para o outro, os três, fazendo um corredor no meio. E nessa hora Abraão dormiu, caiu num sono pesado. E enquanto ele dormia, Deus disse: Abraão, eu cumprirei a minha palavra, e você terá um filho, e você possuirá, a sua geração possuirá essa terra daqui a 400 anos. E aí Deus passou pelo meio, aquele corredor que foi feito, passou pelo meio. Essa era a maneira de se assinar contratos. A diferença é que passavam as duas partes, e nessa só Deus passou. Abraão estava dormindo, mas ele viu Deus passar. Silêncio que, com a naturalidade de quem crê e é ser humano, que também tem dúvidas, expõe-se às dúvidas e crê na resposta daquele que sozinho diz: acredite e aguarde, porque eu sei o que eu estou fazendo. E de novo o texto diz: e Abraão creu. Ah, mas a Sara não creu. A Sara não creu nunca. Eu acredito que ela morreu sem acreditar. Sara, vamos ter um filho. É mesmo, Abraão? Que legal. Aí 10 anos se passaram. Não, Deus prometeu, teremos um filho. De novo, Abraão, com essa história? Abraão, faz o seguinte, para com esse papo e pega H. Vai para a cama com H e pronto, você vai ter o filho que você tem que ter. E é esse será o seu filho. 1 ano antes de Isaac nascer, anjos e o Senhor esteve diante de Abraão e falou: você terá um filho. E Sara estava atrás da porta ouvindo. Normal, né? Sara estava atrás da porta ouvindo. E ela riu, falou: esses caras também estão tudo pirado, meu. De novo, 25 anos, eu estou com 99, esse negócio não tem cabimento. E o anjo falou: você riu, Sara? Daqui a 1 ano, você estará com o neném no colo. E assim foi. Ok, meu irmão. Então deixe-me pensar rapidamente aqui com você em 2 textos. Como tratar da angústia nos momentos de temores, de dúvidas, de lutas, de perdas, de derrotas, de confusões, de sonhos não realizados, de promessas não cumpridas, ou de qualquer coisa que seja ruim ou que dê errado na tua vida. Como lidar com isso em relação à fé que nós dizemos ter em Deus? E eu estou pensando em 2 textos aqui. Um deles é 2 Coríntios capítulo 4, e que mostra bem por que Abraão viveu assim. 2 Coríntios 4, versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora
exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia. Observe que o apóstolo Paulo diferencia muito bem o exterior do interior. Ainda que exteriormente eu esteja sendo desgastado. É assim que é a nossa vida. Vamos sendo desgastados. Mas Paulo diz, ainda que eu seja desgastado exteriormente, pelas lutas, pelos sofrimentos, pelas perdas, pelas dores, pela perseguição, pela rejeição, ainda que eu seja desgastado exteriormente, eu estou sendo renovado interiormente, dia a dia. Tudo tem a ver com o interior, nada tem a ver com o exterior. Nada tem a ver com aquilo que é palpável, nada tem a ver com aquilo que você pode conquistar, nada tem a ver com o que você possa perder, nada tem a ver com o que você possa ganhar, nada tem a ver com derrota ou com vitória, tudo tem a ver com o interior. É aqui que se ganha ou se perde a batalha. É aqui que se ganha ou se perde em qualquer angústia. É aqui que se vence angústias. É aqui que se vence as lutas dessa existência, no interior. E Paulo continua, dizendo o seguinte, verso 17, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, nossos leves e momentâneos sofrimentos. Ora, ele sabe que existem sofrimentos, dores, contudo, ele os compara com o peso da glória muito maior que o volume de todas as dores e todos os sofrimentos. Por isso ele diz, leves e momentâneos. Tu tem certeza mesmo que os sofrimentos de Paulo foram leves e momentâneos? Leia a vida dele. Aqui nos versículos anteriores a esses que eu estou lendo, ele relaciona alguns dos sofrimentos dele. E a gente pode citar alguns aqui. Ora, talvez você e eu não aguentássemos 1/3 dos sofrimentos do apóstolo Paulo. E ele os chama de leves e momentâneos. E nós, uma dorzinha de cabeça vira um monstro. A perda de um bem vira insônia. Perda de carro, de casa, de emprego, ou não acontecimento daquilo que esperávamos. Leves e momentâneos, eles existem, mas eles só serão gigantes se você os fizer gigantes. Eles somente serão angustiantes se você transformá-los na angústia da tua vida. Leves e momentâneos. Tá, mas como é que se consegue isso? Pelo amor de Deus, me diga, como é que se consegue isso? Fazendo isso que Paulo fala aqui, no versículo seguinte. Assim, olha ele concluindo, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nos momentos de luta, de perdas, de dificuldades, de ansiedades, de angústias, de dores, onde é que estão os nossos olhos? Onde? No que é que você tem fixado os seus olhos? Naquilo que se vê? Naquilo que é palpável? Naquilo que se pode conquistar aqui? Seja lá o que for, tudo isso é transitório, é passageiro.
Ora, na última vez que preguei aqui, eu falei sobre as grandes conquistas, o grande passo que você pode dar na sua vida, a revolução tecnológica, como sendo tudo transitório, como sendo uma glória devanecente. E que a glória que de fato perdura é aquela que é plantada em nosso coração pelo Evangelho. Não é só o que é grande que é desvanecente, não é só o brilho das coisas grandiosas que são desvanecentes, mas também os problemas, as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, tudo isso é transitório. E então nós devemos fixar os olhos naquilo que é eterno. Era o que permitia a Abraão dormir em paz, tranquilo, sossegado, sem se preocupar com os 400 anos. Sem perder a fé na espera de 25 anos pelo cumprimento da promessa. Era o que permitia a Abraão caminhar por toda a vida difícil que ele também teve, olhando e crendo numa voz que o guiava, ainda que ele não a visse, ainda que Sara o chamasse de louco, ainda que as pessoas à sua volta também o chamassem assim, diante das decisões de ir para um lugar que ele não sabia onde era, confiando numa promessa que não seria cumprida nos dias dele. Fixar os olhos naquilo que não se vê. E você só saberá o poder disso o dia que praticar isso. Enquanto não praticar, você não saberá o significado dessa verdade. Porque não é uma coisa para ser crida na mente, é para ser crida enquanto se caminha todo dia. Na medida em que se caminha olhando para o invisível, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é palpável, tudo aquilo que é terreno, tudo aquilo que é humano, passa a ser apenas um detalhe. Ganhar ou perder, detalhe. Conquistas, derrotas, detalhes. Saúde, doença, detalhe. São detalhes. Diante de glórias muito maiores. E é uma questão de você decidir onde é que você vai colocar o teu olhar. O próximo texto sobre isso também, para ser bem mais prático, é como praticar isso. Como praticar, fixar o olhar naquilo que não se vê como solução para as angústias da nossa vida. Eu quero ser o mais prático possível, no sentido de que a gente não fique filosofando aqui a respeito de coisas eternas, invisíveis, e que você vai sair daqui sem nenhuma delas. Vamos então a praticar isso. Filipenses 4. Talvez vocês conheçam bem o versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Tá, mas vamos começar um pouquinho antes? Não andem ansiosos de coisa alguma. Mas tem algumas coisas antes. Ele diz no versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se sempre no Senhor. E ele repete, novamente eu digo, alegrem-se. Que tal começar a viver uma vida que traga lembrança daquilo que alegra? Que tal viver uma vida que desfruta a alegria da graça de Deus, da obra de Cristo, da presença de Cristo, da salvação,
da vida e de qualquer outra coisa que signifique alegria na nossa vida. E fazer disto um exercício constante. Alegrem-se, alegrem-se. E eu repito, alegrem-se. E ele diz isso repetidamente na carta dele aos Filipenses, para que eles se alegrem sempre. E aqui a ênfase na palavra sempre e repetida no novamente e depois de novo, Paulo dizendo: alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se. Meu Deus do céu, será que não temos tantas coisas nos rodeando como razões para a nossa alegria? Até mesmo essas coisas visíveis, essas coisas palpáveis, se você não quiser pensar no eterno, na eternidade da graça, da bondade, da compaixão, da presença de Cristo em nós, quanta coisa nos rodeando de alegria. Alegrem-se. E depois, logo em seguida, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Sejam amáveis com todos. Vivam o amor. Amem a todas as pessoas. E façam isso sempre, todo dia, toda hora, para com todas as pessoas. Então eu lhe pergunto, meu amigo, alguém que faz da alegria objetiva no sentido de parar e pensar e trazer para si aquilo que é alegria. A pessoa que vive em amor para com todas as pessoas. Tu acha mesmo que essa pessoa vai ter uma vida ruim? Não. Você acha mesmo que a angústia tem lugar na vida de uma pessoa que pensa e vive a alegria da vida e amor, distribuindo amor pelas pessoas? Tem, por acaso, espaço para angústia em quem decide viver tudo que é alegria e viver tudo que é amor? Não, não tem. Ok, mas nós somos seres humanos, lembra? Silêncio em alegria e em amor, mas momentos de ansiedade, porque somos seres humanos. É normal, é assim mesmo. Lutas, dores, dificuldades, elas existem, elas virão sobre nós. Aí então vem a instrução de Paulo: não andem ansiosos. A ansiedade veio, não ande ansioso, por coisa alguma, por nada, porque não faz sentido. Diante da alegria, diante do amor, não faz sentido. Não andem ansiosos por coisa alguma, porque tem coisa muito maior, muito mais grandiosa. Mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, como Abraão. Não andem ansiosos, pelo contrário, pela oração, apresente o seu pedido a Deus. Pela súplica, apresente o seu pedido a Deus. Mas ele diz algo mais: com ações de graça, com gratidão, com gratidão. Vamos lá, vai. Talvez você precise de coisa muito mais prática, né? A ansiedade te bateu à noite por causa de algum problema? Que tal, ao invés de ficar rolando na cama, levantar-se? Que tal ir para um lugar mais tranquilo da tua casa e ajoelhar-se? Que tal dizer: Senhor, é o seguinte, meu amigo, está ruim. A minha ansiedade não te é oculta. Davi falou isso para Deus: a minha ansiedade não te é oculta. E eu vim aqui te apresentar a minha ansiedade. E, acabou, porque a partir de agora é ações de graça. Obrigado pelo meu filho. Que coisa maravilhosa, meu filho. Obrigado. Dê nome a eles, tá? Porque eles têm nome. Obrigado pelo Marcos Vinícius. Obrigado pelo Vitor César.
Obrigado pelos meus netos, Theo, obrigado pela Alice, obrigado pelo meu pai Jaider, muito obrigado, Jesus, pela minha mãe, obrigado pelos bolos maravilhosos que ela faz, obrigado pelos meus amigos, e vai nomeando-os. Obrigado, Jesus, pela cura que o Senhor deu para fulano, para Beltrano, para Ciclano, obrigado, Jesus, pela salvação, obrigado, ações de graças, ações de graças, ações de graças, ações de graças, e mais ações de graças, e mais ações de graças, e mais ações de graças. E enquanto você agradece por tanta coisa boa que tem na tua vida, tendo apresentado a sua ansiedade a Ele, e enchendo o resto com gratidão, tu sabe o que acontece? Acontece isso aqui, ó. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Enquanto agradecem por tudo, lembrem-se de pedir por todos eles. Tu tem algum problema? Tá bom, apresente ele uma vez só e esquece. Agora começa a agradecer e pedir. Obrigado pelo Marcos Ministro, abençoe meu filho, Senhor. Obrigado pelo Chico, Jesus, abençoe o Chico. Obrigado pelo meu neto, Jesus, eu me lembrei do neto do fulano de tal, abençoe ele. Abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe meu irmão, abençoe, tem alguém que lhe fez mal, né? Aproveita agora e ore por quem te fez mal. Tu está querendo a bênção de Deus e não tem coragem de orar por quem te fez mal? Comece a pedir bênção de Deus para todo mundo que você acha que não presta. Comece a pedir a bênção de Deus para todo mundo que te fez mal. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Mas você só saberá se você fizer. E você só saberá se você fizer em fé e não como barganha. Porque isso aqui não é uma mágica. Isso aqui não é uma receita. Que legal, então faz assim, assim, assim e dá o resultado assim. Nós estamos falando de coração. Não é para você fazer isso e depois assim, tá vendo, Deus? Eu fiz exatamente como tinha que fazer. Agora é a tua vez de me abençoar e colocar a paz no meu coração. Isso não rola com Deus, entendeu? Ninguém pense que enganará Deus. Não. Aliás, você está enganando a si mesmo, porque Deus tem todo o prazer e a alegria em derramar a sua paz em nosso coração. Para concluir, Paulo diz, finalmente, irmãos. Então, como é finalmente? É finalmente. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Este é o invisível, no qual nós devemos fixar os olhos. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as nossas almas. Mas como essas coisas não vêm sozinhas, elas trazem muitas outras coisas boas com elas. Porque a hora que você descansa a sua mente, você descobre saídas que você não tinha a menor capacidade de enxergar. Porque a sua mente estava ocupada demais com a angústia, ocupada demais com a perda, ocupada demais com as dores, ocupada demais com a falta de dinheiro, ocupada demais com tudo aquilo que é peso. Aí quando você tira esse peso,
você começa a descobrir caminhos que antes você nem sequer imaginava que poderiam existir. E aí, aquela angústia que você diz sem causa, não existe angústia sem causa. Você pode não saber a causa, mas todas as angústias têm uma causa. Aí você vai ter a tranquilidade e a sobriedade para poder tratar com objetividade aquilo que lhe angustia. Porque não é mágica. Deus lhe dá paz. E não significa que Ele vai tirar as dores, os problemas, as dificuldades. Nada, tudo isso pode ficar. Tudo pode ficar. Porque tudo de bom ou de ruim é só um detalhe. Mas você foi chamado para viver neste mundo com inteligência, com prudência, com bom senso. E não é inteligente alimentar problemas. Não é inteligente continuar alimentando aquilo que te perturba. Ok, eu estou com uma angústia aqui no coração. Ah, mas graças a Deus por Jesus Cristo. E beleza, angústia, dá licença. E toca a vida para... Aqui dá para você parar um pouquinho e usar um pouquinho da tua cabeça para resolver aquele problema? Por acaso o que está lhe tirando a angústia é um relacionamento quebrado com alguém? Vai lá, pelo amor de Deus, vai lá e resolve esse negócio. Trate com objetividade. Enxergue o problema. Lembram-se da última mensagem? O rosto desvendado, contemplando a Cristo. E com o rosto desvendado, contemplando a Cristo, significa: abra a tua vida ao tratamento da graça. E então coloque a tua vida em coerência com o Evangelho, coerência com a imagem de Cristo, coerente com a vontade de Cristo. Então, se é perdão que tem que dar, perdoe. Se é perdão que tem que buscar, busque. Se é solução de problemas do passado e que seja possível resolver, resolva. É problema que não dá para resolver, aprenda a conviver com eles. É um problema que você não tem como conviver com ele, então dá um jeito de extirpá-lo da tua vida. Seja prudente. Haja com inteligência. Talvez seja só um problema físico a sua angústia. Falta de vitamina. E você está se angustiando ao invés de tomar uma vitamina, meu Deus do céu. Ao invés de procurar um médico. Talvez seja uma disfunção neurológica somente. Se você coloca os teus olhos no invisível, você saberá que existirão problemas, dores e dificuldades. Então, quando elas vierem sobre você, ok, tranquilo. Senhor, a minha ansiedade não te é oculta. Agora deixe eu parar e pensar um pouquinho como é que eu resolvo essa ansiedade aqui. Porque não é bom, não é inteligente viver com ela. É só isso, gente. É só isso. Que Deus tenha misericórdia de nós. E nos ajude a vivermos vidas mais plenas, depositando nele a nossa ansiedade, toda ela seja qual for. E buscando a paz dele, que virá quando nós vivermos em alegria, em amor e em ações de graças. Aí a paz de Cristo, que excede, que ultrapassa todo entendimento, guardará a mente e o coração. Amém. Podemos cantar de novo aquele cântico que nós cantamos por último? E depois a gente canta esse outro que vocês estão planejando aí. Ok, beleza. Meu Jesus maravilhoso és. E quando tudo não vai bem, eu sei, eu continuo olhando para ti. Essa é a música. Vamos ficar em pé, gente? Vamos cantar esse cântico?
Jesus, maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Ó, eu segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Senhor Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti para louvarmos ao Senhor, para adorarmos o Teu nome, pelo Teu grande amor para conosco, pela Tua compaixão, pela Tua vida entregue por nós, por Tua habitação em nós. Pedindo ao Senhor que nos ajude a fixar os olhos no invisível, no eterno, e a cada dia vivermos pela fé, sabendo que tudo já está feito, e de que tudo que passamos aqui são apenas sofrimentos, dores, dificuldades leves e momentâneas, perto do peso da glória daquilo que virá da tua parte e já tem vindo através de Cristo. Dá-nos essa graça de vivermos em alegria, em amor, em ações de graças, guardando tudo aquilo que é bom, para que alcancemos de ti a paz que excede a todo entendimento. Guarda-nos, guarda o nosso coração e guarda a nossa mente. A nossa ansiedade não é oculta do Senhor. E assim nós nos alegramos em Ti. Amém e amém.